Olá, professor, olá, professor, conectado aqui nas redes sociais do SimproApp. Eu sou Max Cavalcante e te convido para ficar muito bem informado aqui nos próximos minutos do nosso podcast SimproApp. Para conversar comigo hoje, eu convidei o Rodrigo Vargas, ele que é jornalista e palestrante. Ele vai falar sobre a palestra Comunicação que Conecta, como falar, ouvir e inspirar pessoas. Uma palestra muito importante que está chegando aí para os nossos filiados, que vai falar muito sobre comunicação, principalmente, aliás, ela é completamente projetada para você, professora e professor. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Olá, Max, tudo bem? Obrigado pelo convite, agradecer a toda a direção do SimproApp que dá essa oportunidade para a gente mostrar esse trabalho, que é uma palestra que eu venho construindo já tem alguns anos, desde o começo da pandemia, por causa da professora que eu tenho em casa. E eu vi as dificuldades. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu convivo com uma professora, eu sinto. E eu via que, principalmente na pandemia, houveram algumas dificuldades de comunicação. Porque às vezes quando a gente fala em comunicação, creio que todo mundo, até quem está nos assistindo, acha que comunicar é só falar. E tem a gama da comunicação é muito maior. E a gente veio desenvolvendo esse projeto. Eu apresentei a algumas escolas aqui em Brasília, que a gente já está começando a fazer. Apresentei para algumas prefeituras também pelo Brasil e o pessoal tem recebido muito bem a palestra, é desenvolvido. Eu tenho 2 palestras, uma para a equipe de gestão e outra para a equipe de professores mesmo. O pessoal tem recebido muito bem, tem algumas situações interessantes que acontecem no meio da palestra e que a gente vai desenvolvendo, vale a pena. Rodrigo, eu já vou pedir para você aqui contar para a gente como que funciona essa palestra, qual que é o objetivo dela, para o professor que está em casa entender um pouco mais sobre. Bom, todo mundo sabe que na sala de aula vocês os professores, eu digo a gente porque eu já me incluo nesse mundo educacional, porque eu gosto de contar sempre que eu sou filho de professora que trabalhou na educação, meu pai trabalhou em escola, a minha mulher é coordenadora pedagógica, a mãe dela era professora, a avó dela era professora, então eu estou no meio da educação, não tem como escapar. E às vezes a gente o professor sente algumas dificuldades na sala de aula, que é como ouvir o aluno, entender o que ele está falando, como se projetar, como explicar uma matéria, porque a gente cita no meio da palestra, tem algum ponto, tem um momento que a gente fala que comunicação não é só você falar, você tem que ouvir primeiro. E não é o que você fala, é como você fala. Eu posso explicar uma matéria, principalmente agora que tem muitos alunos com dificuldade, com laudos específicos, algumas coisas assim, e o professor precisa entender melhor como se comunicar. E a gente leva algumas dicas de dia a dia. Outra dificuldade que a gente observou, uma análise que a gente fez, principalmente eu brinco que a minha esposa é a minha cobaia, né? Eu observo algumas coisas, as situações que ela passa no dia a dia, que o aluno fala uma coisa, o monitor entende outra, passa para o professor, que passa para a coordenação, e depois tem que retornar para o pai. Olha só. Então, se não houver uma linha tênue entre isso, uma linha direta, clara, objetiva, alguma coisa se fala. Pode causar algum transtorno em alguma das partes, né? Alguém, nesse ciclo que eu te falei, alguém vai sair prejudicado. Sim. Tem uma brincadeira, com certeza você não fez, você é muito mais novo que eu. Vamos ver. Que era o telefone sem fio. Nas escolas. No dia a dia, as crianças, é uma brincadeira. No Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, no Rio Grande do Sul a gente brincava muito. Você sabe como é que é? Não. Eu tenho uma frase, eu vou falar no seu ouvido. Eu falo uma vez só. Você precisa ouvir e repassar para o amigo que está do lado. E assim vai indo. Tem que chegar no final igual. E lá no final, essa pessoa tem que expressar. E a comunicação na escola, muitas vezes, é um telefone sem fio. O pai faz um questionamento, a professora entende algo, e assim vai indo. Então, a comunicação
Por que o tema da palestra é comunicação que conecta? Na logo que a gente criou, o que é o que está maior. Porque é aquilo ali que vai conectar. É o que está entre linhas. Então, se você não prestar atenção no que está falando, no que a outra pessoa está falando, a comunicação já é falha. Olha só. E isso vai fazer toda a diferença, inclusive para o dia a dia, para a rotina, para a sua saúde mental. Claro, porque pensa assim, você recebe uma informação, um pedido de um aluno, de um pai, né? E você não está atento àquilo, não está ouvindo claramente, não entendeu aquilo. Você vai acabar repassando. E se você não entendeu direito, se você não compreendeu, quando você transmitir, o afetado pode ser você. E a gente vê que o professor, até eu vou fazer um comentário, que hoje em dia, algumas escolas, em alguns momentos, em casos específicos, acabam sendo depósito. A criança vai lá e o professor tem que resolver tudo aquilo dela. É que não escovou o dente, que não comeu direito, que não dormiu. Até eu ouvi casos já de que a aluna chegou na escola porque o pet dela tinha morrido. E daí? E o professor que tem que absorver isso. Olha só. Ele que tem que resolver. Em algumas situações. E nessas situações, né, porque o aluno, ele chega com vários problemas também que ele está levando de casa, várias situações, e ele vai transmitir isso para o professor, que às vezes não, é muito importante ele entender também para poder repassar, porque isso pode prejudicar a própria rotina de aprendizagem da criança ali. Da criança, mas da criança, do aluno e de todos. Né? É disso que eu estou falando. Se o professor não conseguiu absorver isso, entender, pesar e repassar, daqui a um pouco fica para o professor. E você muito bem lembrou que chega um aluno com vários problemas. E são vários alunos. Não é só um, essa é a parte. Esse que é o detalhe. Então a gente vem fazendo esse trabalho para quê? Para que o professor saiba ouvir melhor. Perfeito. Compreender, analisar e se expressar também. Porque a gente precisa entender que o professor, ele é uma ponte, né, de aprendizado. Então, se ele não estiver bem, tranquilo, entendendo bem, se expressando bem, qual que é a ponte? Qual que é o malefício ali? A ponte quebra. E ela é o ponte. Então, a gente está fazendo esse trabalho. O pessoal tem, dá para dizer, comprado a ideia. Está muito legal. O retorno está muito bom. Em todas eu tive no município no Pará, onde a gente fez 8 palestras. Isso eram 680 professores da rede pública. A gente dividiu em 8. Todas elas. Ao final, algum professor veio e disse: muito obrigado. Eu precisava ser ouvido. Eu precisava saber ouvir. Muito gratificante, né? Vale muito mais. Ô, Rodrigo, e você citou aí que você está rodando o país aí, levando a palestra, e isso é muito legal porque isso enriquece também o conteúdo da próxima palestra que você vai fazer. Então, o que você pode contar aqui de aprendizado que você trouxe nisso e que você adaptou para levar para frente? Alguns pontos, mas tem um que é bem interessante, que no treinamento que a gente faz, no curso que a gente faz para palestra, que eu tenho 23 anos de comunicação. Eu trabalhei em rádio, TV. Eu não era carinha bonita que nem você que ia para frente, não. Na produção de TV, portal, sou assessor de comunicação, media training. E sempre se falava que quando a pessoa está recebendo uma informação, a postura dela te mostra se ela está confortável ou não, né? E eu cheguei no Pará, no interior do Pará, São Domingos do Capim, uma cidade de 18 mil habitantes, creio eu. E comecei a dar palestra e nos meus slides estavam lá a postura de quem recebia. E para mim, até então,
quem ficava de braços cruzados era uma barreira, né? Aham. Você também pensa Sim, isso. sim. Pois então, o que o pessoal me contou lá em São Domingos? Que a população paraense, que o paraense é característico dele, que quando ele cruza o braço para te ouvir, é que ele está te dando a maior atenção que ele pode dar. Que ele para de tudo porque ele cruzou o braço para te ouvir. Olha só. E você soube isso durante a palestra ou só depois? Eu fiquei... Aí eu falei, né? Aí tô fazendo a palestra. Aí era na segunda palestra. Aí uma professora ergueu. Rodrigo, posso fazer uma observação? Não, era um professor de educação física. Digo, por favor, né? Estamos aqui todos para aprender. Você falou... E ele veio todo, sabe? Que ali... Que é a questão de comunicação, né? Ele estava todo tímido para falar. Eu digo, paramos, exerça o que a gente falou até agora. Aí ele veio e falou, bem tranquilo. Aí ele me disse assim, olha só, você comentou que quem cruza o braço pode ser um escudo. Não, aqui no Pará é assim, assim, assim. E eu digo... E a gente aprende todo dia, né? Algo regional, né? É regional e é deles lá. Lá no Rio Grande do Sul, cruzou o braço e que não tá nem aí. E é ruim até pra você que tá palestrando, que você sente assim, o que eu não tô fazendo tu de fica certo aqui? Tu fica com receio. Só que agora eu sei que no norte, as pessoas, quando cruzam o braço, fechou o mundo e elas estão só me ouvindo. Rodrigo, outra coisa muito importante que você falou sobre a interação de um professor que estava ali na sua palestra. Essa palestra é interativa também? Ou é aquela palestra que você fica falando ali algumas horas e só no final o professor vai poder falar? Ele tem essa liberdade. Professores, olha só, a gente está fazendo esse trabalho. Conversamos muito com o professor Rodrigo, com toda a equipe do sindicato. A gente vai estar fazendo isso num período a ser anunciado, ainda eu não vou quebrar expectativas. Mas assim, esqueçam aquela palestra chata. Ponto. A gente vai conversar, a gente conta algumas histórias, porque a comunicação agora se fala muito, que agora tem uma palavra bem bonita, storytelling, que é o poder de contar histórias, né? Você envolver através... E a gente faz isso muito bem, a gente faz isso durante toda a palestra. É interativa, pode brincar, pode questionar a qualquer momento, a gente prefere que isso, porque a gente já tira dúvida na hora. Eu faço algumas brincadeiras também. Então, é uma coisa bem leve. Nessa última cidade que eu tive, foi em Serranópolis, aqui no Goiás. A gente foi lá e a professora chegou, a secretária de ensino, e disse, são 45 minutos no máximo. Ok, 45 minutos. Só que como a gente abre para essa interação, quando eu vi, deu 1h30. Olha só. E quem que estava mais empolgada com tudo? Os professores? Não, a secretária, que tinha me dado os 45 minutos. E eu disse, professora, 1h30. Tranquilo, professor, tranquilo. Vai, tá legal. Tava todo mundo empolgado. E é isso que a gente procura fazer. Porque a comunicação não é só falar e ouvir. Tem muita coisa. Os pilares da comunicação é você saber ouvir, você saber se expressar. A comunicação tem muitos tipos de comunicação. É verbal, não verbal, gestual, tem tudo isso. Então a gente vai trazendo isso de forma leve, brincando, contando histórias, e vai indo, vai acontecendo. Imagina um professor, depois de uma palestra como essa, Rodrigo, ir conversar com um pai que às vezes está... Tem pais que também não se sentem seguros em deixar o filho ali aquele tempo que ele está longe. Isso a gente vê muito no dia a dia na sala de aula. Ele conseguindo se comunicar com mais clareza com esse pai, em uma reunião de pais, conversando com o próprio pai que às vezes procura ali o professor para conversar, é outra vida, né? Porque eu, num momento da minha vida, num período eu já fiz muita coisa. A gente foi professor de dança. A gente é gaúcho, então todo mundo acha que todo gaúcho sabe dançar vaneirão e fazer churrasco. Pois então, a maioria deles sabe. E eu dei aula de dança. E eu sempre dizia no começo das minhas aulas que é um privilégio ser professor,
porque o pai está deixando na nossa responsabilidade, seja 1 hora, 2 ou, no caso, 4 horas, o maior tesouro que ele pode ter. A maior joia, o maior é o filho, né? Então, se o pai chega na escola, uma professora, um professor, um gestor, um coordenador, o que for, souber ouvir o pai, falar com o pai, usar a palavra certa, na hora certa, tá tudo resolvido. O pai vai para casa mais tranquilo, vai trabalhar mais calmo, sem aquela pressão, porque ele sabe que está com uma pessoa de bem, preparada. Então, isso é um benefício que a palestra traz. O professor conseguir ouvir melhor e falar melhor. Tem uma parte da palestra que a gente cita que toda a mudança histórica, na história do mundo, teve alguém que usou a palavra certa, na hora certa, e falou para a pessoa certa. Isso mudou todo mundo. Pode me contar aí, qualquer fato histórico. E, Rodrigo, eu só enxergo benefícios para todos os lados. Para o professor, para o dono da escola, para o aluno, para o pai do aluno, né? Que são todas ali os pilares. Os entes envolvidos, que a gente tem envolvidos nesse caso. Eu queria que você citasse talvez um exemplo de que forma que seria um professor, uma professora antes de participar da sua palestra e essa professora depois da sua palestra. Como que ele sai? Vamos tentar contar. Vamos usar a palavra bonita, storytelling. Isso aí. Olha só. Eu vou tirar uma outra. Eu vou contar um fato ocorrido comigo. Legal. Tá? Eu sou um cara meio agitado e tal. A minha esposa trabalha numa escola, é coordenadora pedagógica numa escola da rede particular. E eu sempre assim, na quinta-feira, na quarta-feira, geralmente na quinta. Amor, olha só, vamos sair fim de semana? Vamos fazer alguma coisa? Ela disse assim para mim, vamos. Tranquilo. Mas eu preciso conversar contigo em casa. Isso era quinta-feira de manhã. Imagina alguém com ansiedade, TDAH, recebe essa mensagem na quinta-feira de manhã. O dia não passou, né? O dia não passou. 11 horas da manhã, mandei mensagem. E o pior, como ela é coordenadora, ela atende muito pai, muito professor, muito aluno. Não fica no celular. Mandei uma mensagem, ela... Não posso falar agora. Estou atendendo. E aquela coisa foi... Você é tenso. Tenso era apelido. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Cheguei, porque eu dou carona pra ela, fica no trajeto. Cheguei, peguei ela, 19 horas, que ela fecha a escola. Peguei ela. E ela não falou nada. Mas aquela frase na minha cabeça estava: à noite a gente conversa. Eu revivi todos os meus últimos 30 dias. Detalhes. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa? E assim foi indo. Ela chegou em casa, subiu, tomou banho. E você ainda aguardando e eu aguardei a conversa. E ela foi jantar. Nesse meio tempo a gente passou no mercado e ela não falou nada. Para estender ainda mais o tempo e contribuir o sacrifício, com sua ansiedade. O sacrifício. Ela tá assistindo a gente ali, inclusive. Tá. E ela deve estar rolando de rir da minha cara, lembrando de cada fato. E a noite chegou, jantamos. E eu não aguentei. Isso já era umas 20 horas, 21. Disse, amor, o que era aquilo? Não, é tranquilo, é só assim, a gente vai fazer um combinado, que se a gente for sair, a gente vai deixar o celular virado em cima da mesa pra gente conversar melhor. Por quê? Porque eu já vinha fazendo esse trabalho de que... Ela acabou com o seu dia. Acabou, não, é uma brincadeira. Mas, então, por que ela fez isso?
Porque eu já trabalho na escola dela, essa parte de comunicação. E eu brinco que o olho no olho faz toda a diferença. Então era só não ter o celular e a gente conversar. Olha só. E um fato que ocorreu com um professor. Um retorno que eu tive do Pará, de uma cidade, num outro município. Capitão Poço, no Pará. Eu fiz trabalho também. Ela disse que tinha um pai que todo dia chegava, falava um monte de recomendações para a filha e saía. E nunca ouvia. Só pra entender tipo melhor. assim, Ele passava recomendações para a própria filha. Para a filha e para a professora. Certo. Ela não dormiu bem, ela comeu mal, ela isso, tem que cuidar isso. E saía. Aí eu sempre falo, e na palestra eu falo, você tem que estar ali presente para ouvir a pessoa. Na comunicação, que eu sempre falo que ouvir pode mudar muito mais do que só falar, você tem que estar presente, você tem que estar disposto a ouvir. Aí eu perguntei para a professora, como é que você ouve o pai? Não, ele chega na porta da sala, em pé, eu fico na porta, recebo o aluno e ele entra. E a menina entra. Eu digo, tenta fazer o seguinte. Quando o pai chegar, convida ele para entrar, para sentar na sua frente. Mas eu digo, tenta. Aí eu fiz isso. Não tive mais contato, só que eu recebi um direct no meu Instagram. Tem que uma semana. Olha só, sou a professora tal, que você falou isso. O pai, o dia que eu convidei ele para sentar, conversar, e a gente conversou durante 10 minutos, ele ficou mais calmo e nunca mais me fez observação. Ele sempre chega agora e diz, bom dia, professora, bom trabalho. Aquele pai, ele precisava ser ouvido. Ele não tinha todas aquelas recomendações, acredito eu. Claro, várias recomendações válidas. Mas ele precisava ser ouvido. Ele foi ouvido pela professora, compreendido, a professora deu um retorno e está tudo certo. Com certeza, a partir desse dia, a professora trabalhou muito mais tranquila. Sim, ela pôde fazer o trabalho dela. Porque a gente brinca que o professor não é um cuidador, ele é um educador. Exatamente. Ele tem que passar lá português, matemática, E querendo ou não, o professor é muito esponja, ele lidar com muitas pessoas ali no dia a dia dele, várias, em média, igual a gente 20, falou, com vários problemas que traz, 20 a 25 várias alunos. emoções. Então, aqui no estúdio agora nós estamos em 4 pessoas. É verdade. Cada um com a sua emoção, cada um com a sua demanda. Aí imagina o professor, ele precisa saber lidar. E tem também aquela situação que ele não é obrigado a ouvir e absorver tudo. A gente ensina algumas formas nessa palestra, nesse trabalho, dele já ir filtrando o que ele vai recebendo. Já vai recebendo, isso é válido, eu vou analisar isso aqui, tá ok, e vida que segue. Maravilha. Rodrigo, a palestra, eu tô adorando aqui o tema, porque você falando, até você falou um pouco do tempo aí, foi meio que um spoiler para mim também, achei muito rápida. Mas eu imagino que dá para passar muito conhecimento, mas você pensa em fazer uma segunda edição, alguma coisa assim, para quem fez a primeira também? Dá pra gente fazer, não tem problema, a gente pode fazer em com uma formação continuada. Também. Maravilha. Não, hoje a gente vai... Não tem problema. Por que a palestra é mais ou menos entre 1 hora, 1h30? Porque como a gente traz traz informação e ela é dinâmica... E com essa leveza passa super rápido. Passa rápido. E eu fiz há pouco, eu fiz mais um curso de oratório. Foram 3 horas. Na segunda hora para frente, eu já não aguentava. E era algo que eu queria. Eu estava ali porque eu queria aprender mais. E palestras, infelizmente, tem se
esse carimbo, palestra é maçante. O palestrante vai lá, vai ficar falando, e vai me dar sono. Não. A gente precisa trazer um pouquinho, sabe, essa troca de conhecimento, a pessoa ir interagindo para que ela se... E a gente pode fazer mais 1, 2, 3 edições, quanto quiser. Tem muito sobre falar, Rodrigo, sobre comunicação. Você pensa essa palestra, você falou dela presencial em vários lugares que você já fez, tem a possibilidade dela acontecer de forma online também? Podemos fazer. Eu sei que o presencial é muito importante, até para você interagir com as pessoas ali e trazer muito mais... É porque o presencial nos dá aquele olho no olho. Ali você sente o calor dos professores, vê o que você pode mudar ali na hora. A carência. Eu mudo uma palestra no meio. Aquela carência não, aquela dependência dela, um professor aqui no olhar, a gente vai sentindo. Mas em forma online também é muito eficaz. Legal. Porque a gente sabe que a logística às vezes atrapalha, o horário. O online, eu digo isso... a gente aprendeu a usar ele já estava ali. A gente foi obrigado a aprender na pandemia. O podcast teve uma força tremenda, a reuniões online, todos esses aplicativos foi na pandemia. Hoje faz parte da nossa vida, online. Já está ali na nossa vida. Então, a gente pode fazer sim de forma online, de maneira online. Aí a gente faz já ela de forma online em algumas situações, mas eu não fico tanto tempo. Ele é menor e mais encontro. O que duraria 1h30, a gente faz em 3 etapas de meia hora. Para que todo mundo possa interagir também. Isso. Eu digo isso porque na própria experiência no SimproApp, de várias palestras que nós já tivemos aqui no decorrer de alguns anos, a adesão dos professores é sempre mais quando a gente consegue fazer alguma coisa online. Digo isso porque, por se tratar de escolas particulares, sim, professores trabalham de manhã numa escola, de tarde em outra, às vezes à noite em outra. E a questão logística também, né? O professor mora em Sobradinho, dá aula no plano piloto. É verdade. Ou mora em Taguatinga, dá aula no Jardim Botânico. Né? E assim a gente vai entendendo. Então, a questão logística, a palestra online facilita muito. Claro que se tivéssemos a possibilidade do encontro presencial, seria fantástico. A gente pode estar fazendo também, é uma dica, uma situação que apareceu aqui, a gente pode estar indo nas escolas. Maravilha. Por exemplo, assim, o professor gostou da ideia, leva para a gestão acha interessante, a gente pode ir na escola, fazer para aquela turma, não tem problema. Perfeito. Rodrigo, muito legal essa forma. Eu fiz essa pergunta aqui para o Rodrigo porque eu também quero saber aí da sua opinião, você professor que está assistindo aqui o podcast. Ia ser muito mais legal se fosse presencial. Se for presencial, eu quero uma também, viu, Rodrigo? Você é meu convidado. Então, comenta aqui também nos comentários, manda um direct pra gente de que forma seria melhor para você, pra gente sentir um pouco desse termômetro de quem tá assistindo esse nosso pré-lançamento aqui, se você prefere que seja online, seja presencial, ou que tenha das duas formas também. São muitos professores que nós temos, Rodrigo. Com certeza vão ser várias turmas que a gente vai precisar ter aí para poder atender a categoria. Adoraria poder atender toda a categoria, porque como eu falei no começo do nosso papo, eu venho da educação. Minha mãe trabalhou em escola, meu pai, e eu sei isso. E, diferentemente, até eu puxar abrir uma gaveta de um artigo, de uma crônica que eu escrevi na última semana, diferentemente de senadores que acham que o professor era apenas uma professora. Se não é a professora, se não é o professor, nenhum de nós estaríamos aqui. Então, é uma categoria, é uma profissão, uma classe que eu adoro. Não acho que é a profissão mais importante do mundo, e é que muitas vezes a gente acaba deixando de lado. Então, adoraria poder falar com todos esses professores, mas certeza que ano que vem a gente vai estar fazendo. Quem sabe esse ano ainda.
Vamos ver. Uma palestra pocket, Isso online, uma coisa pequena, para a gente já começar a entender. É perfeito. Você que está assistindo a gente aqui, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar no grupo dos professores e deixar a sua opinião também. Se você prefere de forma online, presencial, prefere das duas formas, comenta aqui para a gente sentir um pouquinho aí da recepção. Nós estamos projetando aí essa palestra com o Rodrigo aqui, essa palestra aqui é incrível, eu pude ver com ele um pouco de como que era, alguns vídeos, é sensacional. Então, nós vamos trazer mais informações assim que a gente conseguir formatar toda o cronograma de quando que vai ser, onde que vai ser, horário, a gente vai começar a divulgar. Rodrigo, vou pedir aqui suas considerações finais. Estamos chegando aqui no final do nosso podcast. Que pena, porque falar sobre comunicação é algo que eu adoro e para uma classe que eu adoro. Então é uma pena já acabar. Conhece super bem também. Eu vivo com isso. Então isso faz toda a diferença. Eu digo isso até para quem está assistindo e vai participar da palestra também, porque ela é projetada para vocês. O Rodrigo, ele vive praticamente a vida de um professor. E eu conheço as dores, os sofrimentos, eu vivo, eu ouço os lamentos. Então a gente trabalhou, moldou ela para isso. Eu faço a palestra sobre comunicação para outras classes, para outros segmentos, sim. Mas essa da comunicação é feita especialmente para você, professor. E assim, eu vou pedir quebrar aqui. Claro. Comenta lá. Quero presencial. Eu vou gostar mais de falar com vocês presencial. É verdade, vai fazer toda a diferença. Mas assim, então, obrigadão pela oportunidade, a toda a direção do sindicato, Simproep, a você, ao professor Rodrigo, nos receberam, gostaram. Quando a gente apresentou a ideia, foram super receptivos, a gente já fechou na hora. E se algum professor, algum gestor tiver intenção de fazer essa palestra na sua escola, entre em contato com o sindicato, vocês têm meu contato, a gente pode deixar também... Rodrigo, pode falar o seu número também, que se alguém quiser fazer essa palestra em algum eu sei que agora também. o pessoal já está fazendo o cronograma da Semana Pedagógica para 2026, né? Então a gente pode estar fazendo isso, rápido, 619-9565-3000. 99565-3000. É telefone de padaria. Diz que pizza, farmácia. Eu pedi para o pessoal colocar na tela, 9565 3000. 3000. Manda mensagem lá e diz assim, ouvi no Simproep, a gente já sabe do que se trata, a gente vai ajustar da melhor forma. Se algum grupo de professores quiser se reunir para a gente conversar, não tem problema. É isso. Estamos à disposição. Manda esse podcast no grupo aí da sua escola, dos professores, que vocês podem se reunir e ter essa palestra que vai ser muito importante para você, tá bom? Eu vou agradecer aqui a sua participação, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Quando quiser voltar a trazer mais algumas dicas aí de comunicação também para os professores, a gente pode marcar segundo tema aqui também. Quem sabe a gente pode pensar em algumas dicas curtas para a gente lançar nas redes. Estamos à disposição. Maravilha. Informação é sempre muito bem-vinda. Obrigado, querido. Muito obrigado você pela sua audiência. Você que assistiu até aqui, vou pedir de novo, deixe o seu like, compartilha para que esse vídeo chegue a mais professoras e professores. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.